Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Alexandre Leorati, repórter do Poder 360, e hoje vamos entrevistar Luiz Henrique Barbosa, presidente da Telcomp. Olá, Luiz, muito obrigado por participar do Poder Entrevista. Eu quero começar perguntando, primeiro pedindo para que você apresente a Telcomp, qual o trabalho de vocês e também fale um pouco sobre quais são os próximos desafios aí do setor de telecomunicações. Obrigado, Alexandre. Bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui do Poder 360 para falar um pouco do setor de telecomunicações, especialmente da Telcomp. Bom, eu sou então o presidente executivo da associação Telcomp, que reúne 70 empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, tá, de diversos portes, com atuação em todo o país. As nossas empresas, elas atuam no setor mercado corporativo, atendimento ao consumidor final, mercado atacado, e possui infraestrutura dos diversos portos. A gente tem aqui na associação empresas que detêm redes de cabo submarino, cabos internacionais, redes de transporte interligando os diversos estados do país, redes metropolitanas, empresas que possuem data center e atendem os consumidores de telecomunicações e tecnologia da informação, né, serviço de TI, em toda a sua plenitude. A Telcomp tem como missão promover competição no setor. Então, ela é uma associação que reúne as empresas entrantes no mercado. A gente trabalha para remover barreiras de entrada no setor e promover competição, dando oportunidade para que empresas entrantes, então, possam competir no mercado da melhor forma possível. Entendendo que competição leva a um benefício para a sociedade, para os consumidores, a qualidade dos serviços melhora, os preços diminuem e a gente cria um ciclo virtuoso. Telecomunicações é interessante e importante porque tem um efeito sobre toda a economia, todo o setor, aumenta a produtividade de todos os negócios. Então, a nossa missão aqui é, de alguma forma, ajudar o desenvolvimento até do próprio país. A gente vive um momento muito interessante com a chegada do 5G, o edital que foi colocado agora pela Anatel, né, até 4 de novembro, que se espera que tenha o leilão, mas temos nos próximos dias aí as empresas podendo participar do leilão do 5G. É um momento interessante para o setor, e já que a pandemia, né, de alguma forma, mostrou quanto telecomunicações é essencial e quanto faz diferença na vida das pessoas, né? Talvez a gente não enfrentou uma crise mais aguda porque telecomunicações serviu de suporte para a vida das pessoas, seja produzindo, então as pessoas foram para casa e puderam fazer o home office, trabalhar de casa, estudar de casa, até se entreter de casa com as lives. O Brasil foi líder de live e tudo isso foi possível por conta de telecomunicações. Mas agora a gente está às vésperas do leilão do 5G, que, de alguma forma, também é uma outra transformação na sociedade, porque permite comunicações não só mais fluidas, no sentido de largura de banda, mas é uma tecnologia diferente, vai permitir algumas aplicações que a gente não conhece hoje. Então, eu digo que a gente está às portas, né, de uma revolução tecnológica que a gente mal consegue prever algumas das aplicações. É como se a gente tivesse agora vendo o iPhone, quando ele foi inventado, a gente não tinha ideia de que o mundo ia ser tomado por aplicativos. Então, o 5G é como uma mudança nesse sentido. O senhor citou a questão do mercado, né, de telecom. Hoje, principalmente quem não está muito perto do assunto, né, de telecomunicações, há um debate, mas o mercado, esse mercado atual, ele é muito concentrado. Nós vemos aí algumas marcas maiores se destacando. Ele deve ser aberto para novos players, ou ele já está sendo aberto para novos players do mercado. Como que vocês analisam essa atual situação do mercado de telecomunicações? Ele está altamente concentrado ou ele está passando por um outro momento? Bom, a gente tem duas situações em telecom. O mercado de telefonia móvel, esse tem uma concentração, né? Na verdade, você tinha 4 operadoras com presença nacional, Oi, TIM, Vivo, Claro, e a Oi está passando por recuperação judicial, então os ativos foram vendidos para TIM, Claro e Vivo,
A Telcomp tem se manifestado sobre esse ato de concentração, porque a gente está concentrando o espectro na mão de 3 operadoras. E aí, então, você tem um mercado meio que de oligopólio e é difícil competir as empresas menores. Eu abro um parênteses, né, para mostrar o mercado de banda larga fixa. Nos últimos 4 anos, 100% do crescimento no mercado de banda larga fixa se deu por operadoras competitivas, que não são as operadoras conhecidas que eu citei, já estabelecidas no mercado. A gente partiu de uma base de 26 milhões de clientes, 26 milhões de acessos em 2017, para 38 milhões de acessos em 2021. Então, cresceu 12 milhões de acessos de banda larga fixa. Esse crescimento se deu 100%, não é 99,9%, não, é 100% pelas operadoras competitivas. Então, que não são esses 4 grandes grupos que eu citei para vocês, e que ofertaram serviços para os clientes no interior do país, em regiões periféricas, onde os grandes grupos não atendiam. Então, se a gente olhar historicamente esses últimos 4 anos, 13 milhões de novos acessos foram ofertados pelas competitivas e 1,1 milhão foi tirado do mercado, as operadoras já estabelecidas perderam de market share. Então, é o que eu afirmei, né? 100% é ofertado pelas competitivas. E por que aconteceu isso? Porque tem uma cadeia, né, independente em telecomunicações de operador de cabo submarino, operador de redes de transporte, redes metropolitanas, que permitiu que surgisse os provedores regionais, os pequenos provedores, e nas diversas cidades no país, você tem um competidor local fazendo frente aos grandes grupos. 84% dos municípios brasileiros hoje, quem é líder local em internet banda larga é uma operadora local, não é um grande grupo. Então, no total, essas operadoras competitivas hoje lideram em 84% dos municípios e representam 40% do mercado como um todo. Isso podia ser uma realidade em telefonia móvel, né, quando a gente pensa sobre a questão concorrencial. Qual é a restrição? É frequência. O leilão de 5G, trabalhado pela Anatel, traz essa novidade. Você tem blocos que vão ser ofertados de maneira regional, você tem blocos nacionais, e aí espera-se que os grupos já estabelecidos comprem frequências nesses blocos nacionais, mas você tem blocos regionais que vão ser ofertados para grupos regionais, onde estão posicionadas associadas aqui da Telcomp. Então, a gente espera que, ao final desse processo, possam surgir operadores menores, atuando regionalmente e competindo na banda larga móvel, né, na telefonia móvel, com o 5G. Então, de certa forma, esse edital, né, do 5G publicado, inclusive ontem, né, segunda-feira, ele, de certa forma, atendeu os pleitos dos players que fazem parte da Telcomp. Há espaço para esses outros players dentro desse edital do 5G? Sim, atendeu. É um trabalho de 3 anos, né? Isso foi discutido com a Anatel nos últimos 3 anos. Acho que foi uma discussão bem democrática. É verdade, a Telcomp sempre trabalhou para diminuir as barreiras. As empresas já estabelecidas, elas têm uma vantagem natural. Elas são conhecidas do grande público, né? Já tem uma marca forte. Elas já têm infraestrutura de 4G, 3G. Então, ela está fazendo mais um passo, né, uma atualização tecnológica de alguma forma. Já tem antenas espalhadas pelo país, infraestrutura, cliente, central de atendimento. E agora o 5G para elas é um movimento como foi o 4G, o 3G. É verdade que o 5G representa uma mudança grande em termos tecnológicos, mas é um movimento natural. Para as operadoras regionais, as competitivas, competir com as grandes é diferente porque ela vai ter que construir uma rede do zero. Então, o que se espera surja operadores de atacado, as empresas menores elas trabalham de maneira conjunta, né? Elas têm a vantagem de atuar regionalmente, estar mais próximo dos clientes, né? E então vai ser uma competição que a gente espera que se estabeleça aí, diferente entre grupos nacionais já estabelecidos, tem as suas vantagens de escala, mas também desvantagem de estar longe do cliente, enquanto o operador local, ele conhece a dor do cliente local, sabe a melhor maneira de atender e vai poder, com a frequência que foi destinada para o 5G, e se, logicamente, ele comprar essa frequência ou tiver um arranjo entre as competitivas, né, que possa permitir o surgimento de operador regional, concorrer com os grandes players estabelecidos.
Então, é importante isso, porque, novamente, telecomunicações tem um efeito transversal na economia. Então, é um setor que muito representativo para a economia, foi privatizado há 20 anos, trouxe uma transformação, a gente está, né, às vésperas de uma nova transformação, e ter uma concorrência entre grupos nacionais e grupos locais é importante. Então, nesse sentido, a Anatel incentivou com a oferta de blocos regionais e aí algumas obrigações para os grandes grupos para permitir o surgimento de operadores menores em termos, e concorrer de maneira saudável, né? Então, a gente está esperançoso que lá em 4 de novembro, quando ocorrer o leilão, possam surgir operadores na região Nordeste, na região Sul, ou mesmo possa existir um arranjo de um operador nacional que foque no atacado e nas pontas você tenha operadores regionais atendendo o cliente final. Agora, nós tivemos, enfim, um certo atraso em toda essa discussão do 5G. Antes estava previsto para a realização do leilão ou até a discussão no TCU no começo do ano de 2021 e o leilão vai acontecer agora em novembro. O fato é que o que está estabelecido no edital de todas as capitais terem o 5G até julho de 2022 continua, né? Do ponto de vista das empresas de telecomunicações, esse prazo de instalação do 5G nas capitais até julho de 2022, ele ainda é viável? É possível fazer toda essa instalação até esse prazo estabelecido no edital? Bom, no meu ver, é desafiador, mas é factível, né? Especialmente os grupos já estabelecidos, como eu disse, ele já tem infraestrutura existente em todo o país, né? Então, ele vai estar fazendo atualização. É verdade que o 5G demanda uma quantidade maior de antenas, né? Então, o que a gente chama de densidade. Para uma cidade como São Paulo, uma operadora para cobrir toda a cidade, hipoteticamente, precisa de 1.000 antenas. E agora, com o 5G, ela vai precisar de 3.000 antenas. Então, ela vai ter que aumentar a densidade de antenas, colocar mais equipamentos. Mas ela já tem uma infraestrutura existente, né? Então, ela, de alguma forma, consegue já atender uma parte da população com o 5G em meados do ano que vem. Então, isso é possível. Até comercialmente falando, vai existir uma corrida, porque todo mundo quer se diferenciar, né? Então, tem o espectro, quer lançar o 5G o mais rápido possível. E então, eu acredito que sim, esse prazo vai ser cumprido. Mas a gente tem que entender que o atendimento não se dá na sua plenitude, né? Como a gente viu isso no 4G, algumas regiões pegavam 4G, outras depois o celular migrava para 3G. À medida que o tempo foi passando, o 4G foi se estabelecendo nas regiões centrais, o mesmo vai acontecer com o 5G. Isso já é um pouco diferente para o operador menor, que vai ter que construir a rede do zero. Mas para isso a Anatel previu roaming, né, que é o direito de uso da rede de terceiro para um operador entrante. E então, acho que é um desafio que está dado, mas o setor já enfrentou muitos desafios nesses anos todos e deu conta. Então, acho que é mais um desafio que vai ser dado conta de alguma forma. Agora, esse prazo de julho de 2022, para as operadoras regionais, para elas esse prazo também está valendo? É possível que essas operadoras regionais também atuem nas capitais? Ou depois essa atuação acontece nas próximas fases de implementação, né, em locais menos habitados, povoados? Os lotes regionais, eles têm uma lógica de ofertar regionalmente que as empresas regionais elas comecem em cidades com menos habitantes, né? Então, porque você quer, de alguma forma, foi um desenho para que o 5G chegue a todo o Brasil o mais rápido possível. Então, as obrigações das operadoras regionais, elas estão para cidades menores e não para as capitais. É lógico que elas têm a intenção de concorrer nas capitais, né? As obrigações elas estão estendidas de maneira um pouco diferente, mas, logicamente, à medida que as empresas comprarem a frequência, elas já vão ter um desembolso pelo direito de uso da frequência, tem compromisso de cobertura, e elas vão fazer isso o mais rápido possível, porque é negócio, né? É business. Coloca a infraestrutura, vende o serviço para atender os clientes. Então, tem um incentivo natural para ofertar esses serviços. Então, e aí, talvez o diferente do 5G, surgindo a operadora regional, é que ela vai estar atuando em cidades do interior e talvez a gente vê o 5G chegando
muito próximo do que ele chegou nas capitais, né? Coisa que não aconteceu com as outras tecnologias. Sempre chegava nas grandes centros, o 4G, o 3G, e depois no interior. Talvez a gente vai ver agora com as operadoras regionais isso sendo simultâneo de alguma forma. E há alguma expectativa de crescimento para o setor? Falando especificamente sobre as operadoras regionais, agora com o 5G, é esperado um crescimento, especificamente falando sobre as operadoras regionais, com essa nova tecnologia sendo implementada agora no país? Sim, é esperado sim. O setor hoje, eu vou falar grandes números, tá? Mas a gente está falando de um setor que, no agregado, fatura algo como 170 bilhões de reais. Se a gente voltar 10 anos atrás, no agregado, o setor faturava algo como 130 bilhões de reais. Então, ele cresceu, cresceu de maneira significativa, num país que não cresceu tanto nos últimos anos, mas existe um potencial de crescimento muito maior. Esse mesmo número que eu te dei, de ordem de grandeza, né, quando eu penso em tecnologia da informação, a gente está falando de um salto. 10 anos atrás, tecnologia da informação tinha um faturamento no agregado de 50 bilhões de reais e hoje ele é equivalente a telecomunicações, 170 bilhões. Por quê? Porque telecomunicações, de alguma forma, com transformação digital, tudo isso que a gente está vivenciando como mudança de paradigma de produção e consumo, né, foi para a vida das pessoas. Então, você hoje consome, se entretém por meio da internet, seja assistindo vídeos de streaming, jogando videogame, consumindo de alguma forma produtos, né? Você faz compras pela internet, você produz por meio da internet, então você está no home office trabalhando por meio da internet, e o 5G, de alguma forma, ele vai permitir que isso transpasse nas diversas cadeias de produção. Então, as empresas, elas estão migrando de empresas de telecomunicações para empresas de tecnologia, porque elas, de alguma forma, vão ajudar os diversos setores, o agronegócio, o setor de transporte, a indústria, a produzir de maneira mais eficiente. Então, o que é um agronegócio produzir de maneira eficiente? Não é só ter o trator lá fazendo a colheita de maneira autônoma, mas eu ter um monte de sensor instalado no agronegócio para saber a melhor hora de plantar, a melhor hora de colher, a melhor hora de regar, fazer a irrigação, e aí aumenta a produtividade de grãos, e o Brasil é líder nisso em termos mundiais. Então, eu estou fazendo uso de tecnologia, de telecomunicações, porque eu estou colocando sensores que têm que se comunicar com os computadores para tomada de decisão e aumentar a produtividade. Isso vai acontecer na fábrica, isso vai acontecer na logística, ao porto. Eu vou mandar o caminhão para ficar parado lá? Não, eu já prevejo o tempo de transporte e mando o caminhão no tempo correto para que ele chegue no porto e tome o menor tempo possível e descarregue lá o que tem que ser exportado, traga o que tem que ser importado. Então, você veja que telecomunicações e tecnologia está migrando para todo os segmentos da sociedade, e aí, então, é oportunidade de negócio para as empresas, além de só prover conectividade, prover acesso à internet. Então, elas, de alguma forma, vão ajudar as empresas a produzir melhor, ajudar as pessoas a viver melhor. E ainda na discussão no TCU, né, no Tribunal de Contas da União, sobre o edital do 5G, houve alguns apontamentos da área técnica do tribunal sobre trechos específicos do edital, né, especificamente sobre a rede privativa, que é de uso exclusivo do governo, do poder público, e também sobre a rede na Amazônia, né, de conexão na Amazônia. Esses dois pontos, na avaliação do senhor, eles atrapalharam a tramitação do edital do 5G, ou eles podem representar também uma oportunidade, até para as operadoras regionais? Como que você avalia esses dois pontos? Porque houve um pouco, enfim, o ministro Cedras chegou a criticar a rede privativa, que não seria necessária. Como que vocês avaliam esse ponto, também sobre a análise das operadoras regionais? Bom, primeiro, deixar claro, a Telcom tem um imenso respeito pela Anatel, por óbvio, e pelo TCU, tem um corpo técnico excelente, e houve discussão entre os dois órgãos, o que é natural, mas em cima de algumas premissas, né? Porque você faz uma avaliação dos projetos e vai precificar esses projetos para chegar num valor presente líquido e, de alguma forma, ter o valor que você vai fazer o leilão, né? O leilão é de 10 bilhões, 5 bilhões, 20 bilhões, em cima de um plano de negócios, né?
que você traz para valor presente. E aí teve discussão sobre as bases e, novamente, o Brasil é um país de dimensão continental e tem diferenças continentais. Uma coisa é você fazer um projeto em um business plan em São Paulo, outra coisa é no Nordeste, outra coisa é no interior do país. Então, acho que o trabalho que foi feito por Anatel e TCU é um trabalho que tem os seus méritos. O TCU houve divergência, mas houve lá uma votação, 7-1, e voltou para a Anatel, e a Anatel cumpriu com as obrigações. Faz parte, né, de fazer política pública, escolhas. Então, a Anatel, junto com o Ministério das Comunicações, fez escolha a respeito de uma rede privativa para governo. Essa é uma discussão que não é de hoje, sobre segurança cibernética, segurança de comunicação. É uma escolha do governo, que acho legítima. Então, criou-se a ideia de fazer uma rede privativa e usou do leilão para fazer isso. É natural, acho que é importante que o país tenha esse tipo de rede. Né? Aí não vou nem emitir opinião pessoal, mas é uma escolha. Existe um governo que entende que, como país, a gente tem e questão de segurança cibernética está dada, né? Você tem discussões públicas entre as grandes potências mundiais, o país está inserido no contexto mundial. Então, é uma escolha que foi feita sobre a rede privativa. E a Amazônia, novamente, é um país de dimensões continentais. Como levar a conexão para a Amazônia? Né? Você tem incentivos, né? Tem o setor privado, mas nem sempre a conta fecha. Você tem regiões que às vezes é uma população muito pequena e uma região enorme e que não tem, então, como o setor privado ir lá e levar a conectividade. Então, para isso tem o Estado se fazendo presente para preservar a Amazônia, para preservar o patrimônio natural do país, criar essa rede, levar a conectividade, de alguma forma, a segurança para as regiões de fronteira, ou seja. Então, é um outro projeto que serve para esse propósito. E é legítimo que o governo faça isso dentro de um edital de licitação como o do 5G. Acho que a discussão foi necessária, é uma democracia, né? Aqui a gente demora para tomar algumas decisões, mas porque existem as instituições, isso é discutido entre as instituições, isso é o custo de ser uma democracia, haver essas discussões e o respeito às instituições. Então, acho natural o tempo que foi tomado. A gente sempre procura trabalhar o mais rápido possível. Acho que isso estava na agenda do ministro Fábio Faria, na agenda da Anatel, mas faz parte da democracia e respeitar os prazos e as discussões dos diversos órgãos. E para finalizarmos, queria saber quais são as próximas pautas do setor? Continua sendo 5G mesmo após o leilão ou deve migrar para algum outro assunto que vocês consideram importante? Quais são as próximas pautas do setor de telecomunicações ou continua sendo o 5G o foco mesmo após o leilão? Bom, sem dúvida, o 5G está no foco agora, nos próximos 30 dias. As empresas estão debruçadas sobre plano de negócio para ver se participa ou não e participa em que condições, porque são diversas as faixas de frequência que estão sendo ofertadas e diversos os planos de negócio que são factíveis com isso. Posso atender o mercado de consumidor final, atender o mercado corporativo, posso atender dentro da região. Então, elas estão debruçadas sobre isso. Como a agenda, a Telcomp quer discutir, para além do 5G, a gestão do espectro, para que ele, de alguma forma, tenha acesso democratizado. É verdade que tem os grandes players que controlam o espectro e vão ofertar isso nacionalmente, mas o espectro é essa avenida por onde trafegam os dados. Se ele está sendo mal utilizado, ele tem que ser compartilhado com operadoras menores. Isso é uma agenda que a Telcomp tem para os próximos anos. Mas a agenda de telecom para esses anos que a gente vai encarar pela frente, ela, de alguma forma, é um desdobramento do 5G, né? Segurança cibernética. Então, se a gente está pensando em cidades conectadas, uma vida que a internet conecta pessoas com as coisas entre si, né? Segurança cibernética é muito importante, eu sempre volto. Então, a gente quer um carro autônomo que tome decisões. Esse carro, então, ele está no meio da avenida, processando informações, ele lê onde a faixa de pedestre, lê as placas, lê o farol, vê as pessoas, toma a decisão de seguir em frente, frear, virar à direita, virar à esquerda, e está processando dados e tudo mais. Só que também esse carro ele pode ser invadido, né? Um hacker. Então, segurança cibernética vai ser parte da vida das pessoas. A gente vai ter que, de alguma forma, tornar isso popular, essas discussões, né? Então, assim como a gente ensina um filho a andar e você fala assim, eu tenho filhos
crianças, né? Ó, anda na calçada, chegou na esquina, você para, olha o farol, atravessa no final verde. Se não tem farol, olha para a direita, olha para a esquerda, você atravessa. As pessoas vão ter que ser educadas para o ambiente cibernético. Então, você tem diversos aplicativos, acesso a banco, a pagamentos, a consumo. Como que tem uma senha forte? Eu tenho que alterar essa senha de tempos em tempos. Eu tenho que saber ler um ambiente de internet para não cair no que a gente chama de phishing, né? Que é para invadir o seu computador e pegar os seus dados pessoais. Então, a gente vai ter que ter uma política de educação que vai ser a discussão do dia a dia das pessoas, porque a gente vai estar no mundo da internet, andar no mundo da internet, então, de novo, como você ensina uma criança a andar na rua, você não pode sair correndo, você tem que olhar o carro, tem que andar na calçada, tem alguns padrões que você tem que seguir. Então, no mundo da internet, esse mesmo padrão que a gente vai ter que seguir cada vez mais e estar atento, porque não é de hoje que você recebe SMS dizendo, ó, Caixa Econômica informa, foi feito saque do CFGTS. Não foi feito nada, é alguém querendo que você clique num link malicioso para acessar o seu celular. Então, a gente vai ter que estar educado para isso. Então, segurança cibernética é algo importante na vida das pessoas, das empresas, para citar um exemplo do que vem pela frente. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo. Também agradeço a você que nos acompanhou em mais essa entrevista. Não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 e também ativar a notificação para você ficar sabendo das próximas entrevistas. Muito obrigado.